Então, prazer estar com vocês aqui. Deixa eu compartilhar a tela para a gente poder conversar melhor, que aí eu já vou explicando tudo para vocês direitinho. Aqui, vai lá. Isso. Então, esse é o meu livro, né? Esse é o livro da técnica da auriculoterapia reflexa. Se vocês verem, eu coloco. Tem duas coisas interessantes aqui disso, da própria capa do livro. Né? Primeiro, simplificando a acupuntura, que é uma técnica muito simples, extremamente eficiente. Extremamente eficiente. Fruto de muita insatisfação, eu vou explicar isso para vocês. Né? Porque eu sempre fui apaixonado por auriculoterapia, mas eu esbarrava muito numa questão que, poxa, era sempre complementar. A gente sempre usava aurículo para complementar a acupuntura. Eu sei, poxa, por que que não dá para usar só aurículo se eu quiser? Por que não curar a pessoa, tratar tudo que eu preciso tratar, ter todos os resultados que eu busco só com aurículo? Depois usar acupuntura para fazer uma regulagem fina, um detalhezinho ou outro. Né? Então, em função dessa insatisfação, eu busquei muito, pesquisei muito, estudei todas as técnicas que conhecia na época e vi alguma coisa que foi a primeira coisa que me fez, chamou a atenção, é que nenhuma técnica de auriculoterapia trata a auriculoterapia como sistema reflexológico puro. E foi isso, e eu comecei a pesquisar nessa linha na época, né? E fui desenvolvendo a técnica a partir dessa linha. E daí foram mais de 30 anos de pesquisa para conseguir desenvolver essa técnica. Tá, então assim, é um trabalho bem extenso, bastante tempo aí já, né, de desenvolvimento. A gente já teve várias fases dela e nos últimos anos eu consegui realmente fazer uma formatação que para mim está realmente o ideal. Tá, então ela hoje é a única técnica no mundo, pelo menos que eu conheça, que trata a auriculoterapia com um sistema reflexológico puro, realmente puro. Ok? Nós vamos respeitar a reflexologia. Eu vou explicar isso para vocês aqui. Né? Vou tentar nesses 30 minutos explicar direitinho para vocês tudo que, né, como funciona assim a técnica, as características principais dela. E nós temos, em vez de protocolos, usamos uma linha de raciocínio própria, que é totalmente integrada à medicina chinesa. Eu só sei pensar em medicina chinesa. E uma coisa interessante dessa linha de raciocínio, que assim, como eu disse, não é protocolo, né? Mas digamos que você não tenha conhecimento tão grande de medicina chinesa ou se embaralhe um pouco, o passo a passo dela contempla todo o raciocínio que eu tenho em medicina chinesa para poder chegar a realmente curar uma patologia, reequilibrar a pessoa, sabe, da forma devida e não só tirar uma dor, como era uma coisa que aparece muito e que muita gente usa ainda. Ah, faz uma aurículazinha para tirar a dor da pessoa, ou então coloca uma agulhinha como na orelha como um efeito prolongado, sabe? Não é por aí, né? A gente tem que pensar realmente na auriculoterapia como sendo autossuficiente, que eu realmente posso usar a auriculoterapia para tratar a pessoa e conseguir todos os resultados que eu quero. Ainda mais que, como ela se integra totalmente à medicina chinesa, eu posso usar muito bem em conjunto com a acupuntura ou só a auriculoterapia. Né? Como eu disse hoje, o que eu faço é aurículo e faço uma regulagem fina com agulhas. Quer dizer, fazia. Atualmente eu trabalho mais à distância nos últimos anos aí. Né? Então, o que essa técnica tem de diferente? Primeiro, que é um mapeamento próprio. Vocês vão ver que é um mapeamento completamente diferente de tudo que vocês já viram. E que eu considero o mais completo que existe a nível de auriculoterapia com base em reflexologia. Vocês vão ver o nível de detalhamento dele. Primeiro, e é totalmente integrada à medicina chinesa. Então, é assim, vocês vão ver que a linha de raciocínio, a linha de tratamento faz parte dos 7 passos, todo um raciocínio voltado para a medicina chinesa, ok? Então, ela é realmente totalmente integrada à medicina chinesa. É uma técnica muito simples e, gente, 100% de resultado sempre, sempre. Sabe, acho que quem está aí pode, né, até escreve, tem certeza, pode escrever no chat aí dos grupos todos como é que tem sido a experiência
de trabalhar com auriculoterapia reflexa é lindo, resultados são sempre imediatos, é assim, é brutal, realmente é muito bonito. Né? E a gente trata tanto questões físicas quanto emocionais. A mentalização, o trazer a consciência da dor, a trazer sentimentos relacionados com a patologia a ser tratada, ou a dor, faz parte do tratamento com a auriculoterapia reflexa. Ou seja, nela a gente vai limpar não só tirar uma dorzinha, não vai só limpar o físico, a gente vai limpar a origem emocional também, e com isso o físico vai ser recuperado muito mais rápido, muito mais profundamente. Então nós temos resultados muito profundos, né, com a auriculoterapia reflexa. E o raciocínio terapêutico, ele é todo baseado na medicina chinesa. Como eu disse, a gente não trabalha com protocolos. Então não tem arte de colocar, tá, para patologia tal, coloca tal ponto, tal ponto, tal ponto. Não existe isso. Primeiro que a medicina chinesa a gente não trata patologias. A gente trata a pessoa, reequilibra a pessoa, né? Então aqui não vai ser diferente disso. Então não vai ter aqueles protocolos. É uma linha de raciocínio simples que você vai seguir para todas as patologias que você encontrar, você vai ter essa linha de raciocínio. Então não tem nada aqui que seja fixo. Tudo depende do raciocínio, do diagnóstico, da avaliação que for feita. Tem alguém riscando a tela aqui, por favor? Peço só para tirar isso. Né? E com isso a gente tem resultados imediatos. Tá ok? E é imediato mesmo, gente. A gente fica até com, é, assim, um mau hábito, né? A gente tá terminando de colocar e agora, vê como é que tá. Né? É instantâneo. Isso a gente está colocando e antes de terminar de colocar, eu pergunto, e agora? Vê como é que tá. De tão instantâneo, de tão imediato que é o resultado da auriculoterapia reflexa. Né? Então, não usamos pontos. Na verdade, assim, eu acho ponto, né, é uma dificuldade técnica, né, das técnicas tradicionais. Ter essa terapêutica baseada em vários pontos e centenas de pontos. Então a gente não trabalha ponto, trabalha com uma região. Então, só um exemplo para vocês. Não faz sentido eu ter um ponto do joelho se eu tenho uma dor ou na região interna do joelho ou na região externa do joelho. Se for na região interna do joelho, o ponto a ser tratado vai estar mais próximo à fossa triangular. Se for num menisco lateral, por exemplo, uma dor lateral no joelho, vai estar mais próximo à fossa escafóide. Ou seja, eu tenho uma área onde eu vou buscar um ponto e aquele ponto ativo vai ser tratado. Então a gente não vai estar preocupado com um ponto especificamente. E outra coisa, aqui eu falo de pontos e tal, mas assim, a última coisa que eu vou fazer é tratar local. Normalmente, o último dos 7 passos é o tratamento ponto local, mas lá normalmente no terceiro passo a gente já resolveu tudo. Segundo, terceiro passo, a pessoa já não tem mais dor nenhuma. É muito raro chegar lá no sétimo passo. Tá, então, o problema da terapêutica baseada em pontos é que realmente são muitos pontos. E às vezes você pegar uma orelha dessa, por exemplo, para aprender por ela, né? É complicado você ver muita coisa. Você tem vários formatos de orelha diferentes que, sabe, torna quase impossível você saber exatamente a localização de um determinado ponto. Lógico, muitos pontos têm uma referência bem específica e tal, mas né? É mais complicado quando você tem vários formatos de orelha diferentes. Né? E outro problema que eu acho muito grande, né? Muitos mapas trazem pontos com uma função muito específica. Ah, um ponto da urticária. Gente, isso aqui não vai te curar a urticária de ninguém. Sabe? Um pontinho da constipação. Gente, esse ponto não vai tirar a constipação de ninguém, gente. Não é assim que funciona. Ponto da ascite. Não vai funcionar. Tudo tem diagnóstico, tem porquê que está acontecendo aquilo ali. E a gente tem que compreender isso como é na medicina chinesa. Não é, você não vai ter um pontinho para ascite, só que você vai usar sozinho ele na medicina chinesa. Ou aquele pontinho só para urticária. Você vai ter um ponto que você vai usar para tirar calor do pulmão, né? Para liberar a pele, dentro de todo um contexto. Então, essa coisa dos pontinhos com função específica são meio complicados. Tá ok? Bom, e a questão da lateralidade, para mim, que é o mais importante. Então, a gente via a auriculoterapia realmente como sistema reflexológico puro. Tá? Vamos tratar a auriculoterapia como reflexologia, que infelizmente normalmente não é tratado. Então, gente,
Simples. Orelha direito, lado direito do corpo. Orelha esquerda, lado esquerdo do corpo. Assim como a mão direita pega todo o lado direito do corpo. A mão esquerda trata o lado esquerdo do corpo. A íris direita pega só o lado direito do corpo. A íris esquerda, só o lado esquerdo do corpo. O pé direito trata o lado direito do corpo. O pé esquerdo trata o lado esquerdo do corpo. Então eu não posso, na orelha, ter membros contralaterais numa mesma orelha. Eu não posso ter as duas pernas numa mesma orelha. Eu não posso ter aqui os dois pulmões dentro de uma mesma orelha. Sabe? Isso fere totalmente a questão da lateralidade. E isso foi uma das correções que eu procurei fazer, né? Porque realmente tem muitos problemas com relação a isso, sabe? De realmente a gente colocar coisas no lado certo, da forma correta, né? E aqui, por exemplo, os marcos normalmente não trazem uma indicação. Ah, trazem, por exemplo, uma área aqui que você tem fígado e baço. Pô, já vi gente perguntar, não, o fígado em cima, o baço embaixo. Gente, o fígado da orelha direita, o baço da orelha esquerda. Dentro de uma mesma região, mais ou menos próxima. Mesma coisa a vesícula e o pâncreas. A vesícula biliar eu só tenho do lado direito, abaixo do fígado. O pâncreas está do lado esquerdo. Então, eu não vou tratar isso na orelha que não deve ser tratado. Então, isso é respeitar a lateralidade. E esse é o ponto importante que eu coloquei, né, dentro desse raciocínio para a gente poder, né, fazer realmente ter um tratamento correto aí. E outra questão que com a auriculoterapia reflexa, por não ser um estímulo mecânico, é um estímulo basicamente energético, a gente já vai entender por quê, a gente não tem perda de energia. Enquanto na auriculoterapia tradicional, você não pode colocar muitas agulhas na orelha, porque é trauma mecânico, é trauma nervoso, é estímulo nervoso, né? Então é trauma. E a gente sabe que a orelha, você vê o formato dela, é o mesmo formato dos rins, o formato das gônadas, tá? Tem a ver diretamente com a energia do rim. Então, se eu traumatizo demais a orelha, eu perco em energia de rim, eu perco em essência. Por isso que não se deve usar muita agulha ou dar muito trauma na orelha, né? Porque você entra direto, você age direto na essência da pessoa. Você debilita a essência da pessoa. É mais a pessoa mais idosa. E com a auriculoterapia reflexa não tem isso. A gente pode dar o estímulo que for, pode colocar. A gente usa poucos pontos, não precisa de muitos, são realmente muito poucos pontos que a gente usa. Mas se quiser usar mais, não tem problema nenhum. Não tem perda de energia nenhuma, ok? Então não tem limitação para colocação de pontos dentro da auriculoterapia reflexa. E para a gente entender um pouquinho mais, quer dizer, aqui eu coloquei aqui os estímulos que normalmente são usados, né, dentro da auriculoterapia, o que nós usamos é a aquosfera. Como eu disse, a aquosfera, antigo cristal radiônico, nós estamos, no Brasil ainda não mudou muito o nome, mas aqui na Europa nós já mudamos, né, já alteramos isso, quer dizer, o Brasil vai mudar em breve, vai ter esse aviso todo, porque é, o que nós fazemos, toda a programação do cristal radiônico já não fazia mais sentido chamar de cristal. Então nós tivemos que dar um nome que realmente faria sentido pela proposta, que aí ficou acu, né, de acupuntura, esfera, ou seja, esferas energizadas para uso em medicina chinesa, né? Então você pode substituir agulhas. Eu dou cursos aqui de tratadores com aquosfera substituindo agulhas. É fantástico, é fantástico. Mas aqui é aurículo. Então, nós temos com a aquosfera uma menor margem de erro, porque ela é do tamanho de uma semente de mostarda também, né? Então já tem uma área maior. Não tem risco de infecção, como a semente, por exemplo, que é um material orgânico. Muita gente acha que é inofensivo, mas justamente por ser material orgânico, se fica muito tempo, pode infeccionar, tem esses riscos, né? Mas feito da forma correta, lógico que não vai ter problema, né? Então, a gente não precisa estimular, ou seja, não é estímulo mecânico, ninguém tem que ficar apertando o ponto como faz com a semente. É só tocar a pele, não se pressiona. O resultado é instantâneo, como eu disse, a gente coloca e agora, como é que tá? É muito rápido, é assustadoramente rápido, né, o resultado da aquosfera na auriculoterapia reflexa. E a gente trata tanto físico quanto emocional, né? Isso é uma propriedade da própria esfera, que a gente tem que ter a capacidade de limpar a base emocional negativa da pessoa. Então a gente consegue extrair
o trauma, extrair o sentimento negativo e a pessoa melhora do emocional e melhora todas as consequências físicas, né, daquele emocional também. É totalmente dolor, como eu disse, a gente não tem que pressionar, então não vai ter essa de ter gente com medo de fazer a auriculoterapia. Isso foi uma salvação para mim na época também, porque eu sempre senti muita dor na auriculoterapia. Adorava nos outros. Em mim, eu sempre senti muita dor, né? Então, isso é uma coisa minha, né? E proporciona ganho de energia real. Então, não tem perda de energia, muito pelo contrário, tá? E não tem efeito colateral nenhum. Pode usar em criança, pode usar em grávida, pode usar em idoso, à vontade e sem medo algum, ok? Não conheço desvantagem nenhuma no uso da Cruciferol. Então, assim, eu até aconselho muitas pessoas, quer experimentar usar Cruciferol na aurícula normal? Pá, foi assim que comecei, né? Dentro da auriculoterapia que eu fazia na época, eu comecei a usar Cruciferol, falei, caramba, tem uma coisa diferente aqui, e a partir daí a gente desenvolvendo todo um trabalho, a gente foi mapeando todas o potencial, né, e somando ele na auriculoterapia. Então, na aquosfera, quando é colocado num ponto auricular relacionado a um órgão, retira a estagnação de energia do órgão. Então, se você puxa o emocional da pessoa, a raiva que ele está sentindo, e você coloca o ponto do fígado na pessoa, imediatamente tira a estagnação, você vê a língua clarear assim, quase que instantaneamente. Impressionante, né? A gente ativa e aumenta diretamente a energia da pessoa, a energia do órgão, restabelecendo a normalidade dele. A gente atua diretamente no meridiano, desbloqueando a energia, estabelecendo circulação, né? Então não é só físico, é energético, né? Então, em pontos locais, na aurícula, lógico, a gente promove circulação de energia e elimina imediatamente a dor. Mas o ponto local é o último que vai ser usado. A gente não usa pontos locais, praticamente. Porque eu acho que assim, se você usa o ponto local, você vai melhorar. Aí você perde a capacidade de usar a dor como referência, ou o sintoma como uma referência para você chegar na cura. Então tem que limpar tudo que está por trás. E tem que organizar o que está por trás daquilo ali, para, por último, se precisar, usar o ponto local. E o raciocínio de 7 passos contempla justamente isso, né? Então, o ponto deve ser primeiro encontrado para depois ser tratado. A gente não chega e coloca vários pontos de uma vez. Né? Então, vamos lá, aqui, vou colocar o fígado aqui, vou colocar o pontinho do ombro aqui, vou colocar. Não. Até porque você não sabe onde está. O cara está com uma dor no ombro. Mas e aí? Eu tenho uma área relacionada ao ombro. A dor é na frente do ombro. A dor é atrás do ombro. A dor é dentro da articulação do ombro. Cada localzinho desse vai ter um, sabe, vai ter um ponto específico dentro daquela área que é o ponto que tem que ser tratado. Então tem que encontrar o ponto. Eu encontrando o ponto, eu vou ter sempre ter 100% de resultado, que eu vou estar sempre atuando no ponto correto, ok? E outra coisa, a gente coloca um ponto de cada vez. Então também não tem isso. Para uma dor no ombro, eu vou colocar esse ponto. Não, eu vou colocar um ponto. Movimenta agora, vê como é que tá a dor. Modificou, não modificou? Vai lá, traz a consciência. Vê agora de novo. Coloca outro pontinho. Vê agora. Então, a cada ponto que coloca, eu tenho que avaliar o resultado dele. Até porque é isso que vai me direcionar. Se eu coloco vários pontos, eu não sei para onde ir. Eu não sei qual funcionou e qual não funcionou. Sabe? Eu tenho que saber porque, justamente por ser um raciocínio de 7 passos, cada ponto que eu colocar, ele me direciona. Ele direciona o meu raciocínio para poder chegar na onde eu quero exatamente, né? E o objetivo aqui é sempre curar a pessoa. E o paciente vai sempre trazer a consciência da dor ou a emoção relacionada ao início daquela dor. Então a gente tem que limpar a parte emocional também. Porque ela está relacionada direto. Se toda vez que eu fico nervoso, eu tenho uma dor no pescoço, não adianta eu só tirar dor no pescoço. Tem que acalmar a pessoa, tem que tirar o nervoso. Tratar aquela situação que faz ele ficar nervoso. Senão não adianta. Você vai tirar a dor, daqui a pouco voltou. Ele vai ficar nervoso de novo, pum, volta a dor toda. Claro, porque a origem não está no físico. A origem está no emocional. Aí eu tenho que fazer todo o caminho inverso. Emocional, ficar nervoso, parte superior, tem que tratar fígado. E por aí vai. Tem todo um raciocínio da medicina chinesa para isso, né? E o objetivo nosso é sempre curar, nunca aliviar a queixa. Então não é o pontinho que vai te deixar com menos dor aqui ou não. Tirar dor é besteira. Tirar dor é um erro. É um erro.
Se não colocava o ponto local, pronto. Simples, né? Vai melhorar. Fica na acupuntura. Tem um professor meu que falou na época, muitos anos atrás, né? Quando estava estudando. Ah, pica onde dói, né? Já sabe 90% acupuntura, né? Eu, porra, 90% acupuntura indo para São Paulo sempre para aprender. É complicado. Não é assim, né? A agulha ponto local, a gente sabe que vai funcionar. Com o aurículo aqui no local, a esfera local, vai funcionar. Vai aliviar a dor. Mas e aí, de onde veio essa dor? O que está por trás dessa dor? Então tem que trabalhar tudo que está por trás para realmente melhorar a dor. Se eu melhorar a dor tratando o que está por trás, sem chegar no ponto local, eu consegui chegar na origem dela. E aí sim eu consigo curar e não só aliviar uma queixa. Tá? Então guarda sempre isso, gente. Eu faço sempre para meus alunos em qualquer ocasião. Ponto local é um erro. É erro. É a última coisa que você pensa. É o último recurso quando você já tentou de tudo para tentar aliviar um pouquinho o paciente. Então, como eu disse, a gente não usa protocolo. Nós usamos esse raciocínio, chama de raciocínio correto, ou raciocínio de 7 passos. Não dá para explicar muito bem aqui, né, no tempo que nós temos para o raciocínio de 7 passos, mas para vocês terem uma ideia, eu vou colocar alguns elementos. A gente usa as raízes nervosas também para tratar, reforçar a energia do órgão. E o nosso mapa, ele tem, olha, todo esse detalhamento. Olha o nível de detalhamento do mapa, sabe? Eu coloco aqui, abaixo de D5, da quinta dorsal, eu tenho o nervo que vai nervar o fígado. Abaixo de D6, eu tenho estômago. Abaixo de D10, eu tenho aqui o rim. E por aí vai. Então, eu uso também as raízes nervosas como parte do tratamento. A questão da lateralidade, né? A gente tem um cuidado muito grande com isso, né? Então, no lado direito do corpo, eu vou ter só no intestino, por exemplo, vou ter colo ascendente, colo transverso, está descrito aqui, né? No lado esquerdo, eu vou ter colo descendente, sigmoide reto. Ou melhor, fazer o contrário, né? Descendente, sigmoide reto aqui. Né? O pulmão, olha, você vê, o pulmão não vai ter os dois pulmões do mesmo lado. O pulmão vai ocupar toda essa área. Se eu penso aqui como diafragma, acima do diafragma eu vou ter pulmão e coração. Eu não vou ter um ponto do baço aqui embaixo, como tem em muitos mapas. Né? O fígado vai estar na orelha direita, o baço na esquerda, prioritariamente. Né? Até porque o fígado tem o lobo direito, o lobo esquerdo do fígado também. Então também pego ele do outro lado. A vesícula vai estar do lado direito, o baço, o pâncreas do lado esquerdo. O estômago do lado esquerdo, o duodeno do lado direito. Então, eu não vou tratar um estômago local colocando tratando a orelha direita. Eu tenho que tratar a esquerda. Então, são detalhes que você pensando puramente na reflexologia, fica tudo muito mais simples. A gente usa os meridianos tendinomusculares musculares como parte do raciocínio dos 7 passos. Então, só para vocês terem uma ideia do nível de detalhamento, esse é o mapa. Nossa, é um dos mapas. Né? Tem um mapa pele também, que eu vi um detalhe aqui. Mas só para vocês verem o nível de detalhamento, por exemplo, numa perna, que estaria nesse pedacinho aqui, ó, a gente tem aqui, ó, malelo medial, malelo lateral, não, gastrocnêmio medial, gastrocnêmio lateral. Nós temos aqui, ó, coxa lateral, olha, o menisco lateral aqui, a patela como central, o menisco medial. E é o que eu disse antes, eu não posso ter um ponto do joelho. Eu vou ter uma área onde eu vou buscar a lesão que eu estou tratando do joelho. Sabe? Aqui eu vou ter a virilha, aqui do outro lado trocante, e por aí vai. Detalhes muito precisos, assim. Você vê toda a coluna vertebral com as raízes nervosas, como eu já mostrei ali. Sabe? As costelas, a mama, o osso externo aqui na frente. Tudo muito detalhado. Como eu disse, para mim é o mapa mais completo que eu já vi, que foi esse que eu criei. Nesse mapa foi levei muitos anos e muitas versões dele até chegar nessa versão atual, né? Então, aí você vê aqui, né? Também já falei daqui, né? Da questão do posicionamento dos órgãos direitinho, a lateralidade deles, né? Que é um importante, que faz parte aí desse raciocínio todo. Né? Você viu, olha, um olho, eu tenho aqui pálpebra inferior, eu tenho pálpebra superior, canto externo do olho, canto interno do olho, sabe? Ouvido interno, mais orelha, articulação temporomandibular, trapézio mais distal, trapézio mais proximal. Detalhes, ó, lobo frontal, lobo temporal, lobo parietal, lobo occipital. A gente tem detalhamentos que não tem em mapa nenhum. Vê que já estão marcando aí novamente.
né? E aqui, por exemplo, membros superiores, pô, detalhamento, ó, cotovelo lateral, né? O côndilo lateral, côndilo medial do cotovelo, né? Os 10 ossículos do carpo, cada um dos dedos discriminado aqui. Então, temos todos os detalhes aqui nessa, no mapeamento. E ainda ensino, normalmente, tem nesse livro, uma técnica para emagrecimento, que na verdade a gente, de uma forma muito simples, consegue fazer a pessoa eliminar a vontade de comer doces e alimentos não saudáveis. Ela não tem que querer rejeitar ou se segurar. Na verdade, ela simplesmente não vai querer mais, sabe? Não vai querer mais comer doce, não vai querer comer pizza mais. Ela simplesmente vai rejeitar isso sem mínimo esforço. Então, e com isso a gente sentir o alimento de consumo saudável, naturalmente ele passa a querer um alimento mais saudável. Então, eu vou chegar de noite, vou querer uma pizza ou uma sopa. Depois de colocar aqui, ele vai, não, chegar de noite, acho que uma sopinha vai cair melhor, né? Então, reduz totalmente a ansiedade, regula a fome, estimula a sede, ou seja, a gente consegue equilibrar a pessoa como um todo, né? Então, isso tudo é ensinado na técnica, isso tudo tem no livro, tá ok? E aqui só alguns exemplos também de alguns depoimentos rápidos de algumas pessoas, né? Depois de curso, eu acabei de aplicar na minha mãe, a dor lombar região para a perna, a dor sumiu somente com o ponto do rim e parede, estou encantada. Também acabei de aplicar dor de cabeça todo dia, a dor, saiu a dor, ela dormiu. Muito obrigado pelo conhecimento, dedicação. Alguns detalhes, é do nosso grupo lá, né? Que a gente tem grupo de apoio, um grupo de suporte. Então, sempre depois dos cursos, as pessoas dão uns depoimentos das experiências deles, né? Então, Alex, o curso trouxe um novo olhar das novas formas de utilizar a auriculoterapia. Melhor que isso, só sendo presencial, que esse curso foi online, né? Então, gratidão pelo conhecimento, muito proveitoso, parará, 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 né, que já tinha feito 3 cursos dentro da formação em acupuntura, mas esse foi espetacular, muito diferente. Gratidão também, professor Raul, sempre levando a pensar mais além, o Marcos e por aí vai, né? Então, a outra agradecendo pelo curso também, tratando aí uma lombociatalgia, né, que assim, não conseguia colocar o pé no chão, movimentar os dedos do pé na região do meridiano vesículo biliar que latejava, em resumo, fazendo uso do conhecimento passado por ele, saiu sem precisar fazer uso das muletas, mexendo os dedos dos pés, a lombalgia saiu 100%. Ou seja, aqui é só alguns detalhezinhos, né? Outro caso de uma dor no ombro, já estava fazendo há 2 meses de fisioterapia, se melhorar, coloquei os cristais, na época ainda cristal radiônico, né? E a dor melhorou. Perguntou se era assim mesmo. E é engraçado que a pessoa fica com uma cara meio assustada. Mas peraí, é assim mesmo? É tão rápido assim? E é rápido mesmo. Né? Então, outro exemplo aqui de uma cefaleia crônica que tratou, né? E 3 meses a pessoa ficou bem da cefaleia, né? Que já estava 3 meses, né? Então a pessoa fica espantada com isso. E por aí vai, gente. Então, assim, espero ter conseguido mostrar um pouquinho para vocês do que é a técnica. Acho que eu fui bem dentro do tempo aqui, né? Então, para quem quiser, eu vou dar um curso no dia 23, um curso online. Então, quem quiser se inscrever, depois anota meu telefone, que é esse aqui, o meu contato, ou entra lá no site do Centro Brasileiro, na aba de cursos, né? Então, dia 23 eu vou dar um curso da técnica. Inclusive, depois vai ser sorteado aí uma vaga no curso e um livro da auriculoterapia reflexa também aí para os participantes. Tá bem? Vai ser um prazer ter vocês aqui comigo no curso. Então, quem puder fazer, realmente, assim, venha conhecer direito, que é uma técnica linda, os resultados são assim. Eu sou suspeito, mas sou apaixonado pela auriculoterapia reflexa, pelo resultado que eu tenho, e o meu compromisso é com o resultado. Tudo que eu faço é muito simples e tem resultado muito forte. Depois, em dezembro, vou dar o curso de uma outra técnica minha também, que eu também tenho um livro dela, que é a técnica LEP, mas não é o caso aqui. Depois, quem tiver interesse em saber mais, pode me procurar. Quem tiver interesse no livro, também comprar. No livro, a venda desculpa, no Brasil, a venda do livro está pela editora Zen. Então você consegue, qualquer pessoa consegue comprar o livro na editora Zen, o livro de acupuntura reflexa e também o outro de LEP. Tá? Então é só colocar lá editorazen.com.br/barra loja virtual. Quem for de Portugal, é diretamente comigo ou nas lojas Panda, aqui de Portugal. Tá ok? Tanto em Lisboa quanto em Matosinhos. E é isso. Então, anote meu contato, quem quiser, também estou à disposição para responder perguntas aqui. Aí depois eu coloco até no grupo, eu faço tratamentos à distância uma vez por mês.
pelo YouTube. É um trabalho diferente, interessante. O desse mês já foi ontem, então agora é só no mês que vem. Mas depois a gente coloca lá o convite para vocês, quem quiser se tratar, né? A gente usa a auriculoterapia reflexa, usa outras técnicas, sempre usando a aquasfera também. E é muito interessante. É um trabalho completamente diferente, mas é muito gratificante tudo que a gente faz. Tá bem? Espero ter conseguido trazer um pouquinho para vocês dessa paixão que eu tenho por essa técnica, ver a importância dela e as características principais dela, e me coloco aí à disposição para responder qualquer dúvida que vocês tenham aí agora. Perfeito, Alex. Vamos lá, meu querido. Teve muitas e muitas perguntas. Gente, só uma dica para vocês. Às vezes, dá uma olhadinha no chat, porque tem várias perguntas repetidas, tá? Então, eu vou ler algumas aqui. Pode estar um pouquinho diferente das outras que fizeram, mas é basicamente a mesma. Como, por exemplo, Uhum. estão perguntando aqui. é, No caso de alguns órgãos que pega, se for uma doença no órgão inteiro, no estômago ou no intestino Uhum. inteiro, utilizaria as duas orelhas ou uma só? Que é o intestino inteiro. No caso de pontos locais, como eu já falei que a gente não gosta de usar ponto local, né? Vai ser a última coisa que você vai usar, seria logicamente as duas orelhas, né? No intestino, por exemplo, você pega lobo ascendente e transverso na orelha direita e lobo transverso descendente e moede reto na esquerda. O estômago está do lado esquerdo, né? Não vai estar do lado direito, então seria só na orelha esquerda, no caso da pergunta de estômago também. Mas lembrando que a última coisa que a gente vai pensar em colocar é o ponto local. Então, no trato local, raramente, dentro dos 7 passos, se a gente seguindo a linha de raciocínio da forma correta, você não vai chegar a precisar colocar ponto local. Muito raro. Perguntaram também em relação a doenças neurológicas, onde você tem o lado esquerdo afetado, né, apresentando alterações no lado direito, por exemplo, no dimídio Sim. direito. Como é que faria isso? Bom, depende. É difícil. É assim, como é que eu vou responder sobre uma doença neurológica sem saber um diagnóstico de uma doença neurológica? Depende, né? Se é uma radiculopatia, eu vou tratar do mesmo lado. Se afeta o lado direito, eu vou tratar o lado direito, né? E também aquilo, gente, vocês estão pensando sempre em pontos locais, não é muito por aí. O ideal realmente é chegar, avaliar, né? Tudo, assim, pensa isso para a vida de vocês, né? Tudo é avaliação, tudo é diagnóstico. Se você não sabe o que está fazendo, vai chegar aonde? Né? Então, tudo depende de uma avaliação. Né? Apesar de que a linha de raciocínio que eu proponho aqui, né, que a gente usa, ela contempla muito de uma falta de avaliação, digamos assim. A gente consegue seguir um raciocínio que vai conseguir chegar muito bem lá na frente, entendeu? Mas, assim, gente, quanto mais avaliação você tiver, quanto mais detalhe você tiver, né, da avaliação, principalmente dentro da medicina chinesa, lógico, melhor vai ser o seu tratamento sempre. Tá? Então, assim, é muito complicado falar, a patologia neurológica é muito vago, você tem muita possibilidade, muita coisa, mas aí a gente vai pensar, tá ligado a rim, tá ligado aí ao vaso governador, aí tem todo um raciocínio a ser feito em cima e depende do caso, tá bem? Mas tudo é diagnóstico, gente, sem diagnóstico, esquece, você nunca vai tratar ninguém direito. Perfeito, Alex.